Olá, Neisa! Olá, Lúcia, tudo bem? Tudo jóia? Olá, queridos líderes, professores da Associação Sul de Rondônia. Olá também para os professores da Associação Norte de Rondônia e Acre. Temos uma missão. Lúcia, e quem vai estar conosco nessa missão? Neisa, nós vamos ter os professores, nós vamos ter os pais, os jovens, adolescentes, crianças, todos vão estar presentes conosco nesta missão. E qual será o tema dessa missão? Essa missão é a Escola Cristã de Férias, Aventuras no Deserto, Missão Santuário. Que legal! Olha só, esse é um treinamento que nós vamos estar fazendo com você hoje, falando um pouquinho da nossa Escola Cristã de Férias, Aventuras no Deserto. Então, se prepare, pegue a sua mochila, pegue a sua água e ó, vamos nessa aventura? E agora então nós vamos aprender o que nós precisamos fazer para que a nossa Escola Cristã de Férias aconteça lá na nossa igreja. Neisa, conta pra gente como vai ser a preparação dessa escola. Nós estamos contando com vocês. Para que tudo saia bem direitinho, perfeito, como você imagina, é preciso um preparo. E esse preparo conta com toda a igreja, Lúcia. Como você falou, toda a equipe que vai estar com você. Primeiro, todo o nosso projeto precisa ser aprovado em comissão da igreja, tá? Aprovou o projeto? Comece a fazer a inscrição das crianças. A inscrição das crianças é fundamental, porque nós precisamos saber quantas teremos por causa do orçamento, né? Exatamente. Também, só as crianças da igreja, Lúcia? Não, esse projeto é um projeto evangelístico. A Escola Cristã de Férias, o objetivo é alcançar todas as crianças da igreja e também da comunidade, crianças que ainda não conhecem a Jesus. Isso mesmo. Então, convidou as crianças da comunidade, já estão com o convite em mãos, mande uma cartinha para os pais. Quando você fizer a cartinha para os pais, você já vai colocar data, local, tudo arrumadinho direitinho, porque você já passou na comissão da igreja. Passando na comissão da igreja, você tem o apoio deles, e aí agora a gente vai ter o número de crianças que vai participar do seu projeto, então vai dividir por cores. Fica bom, Exatamente, né? Nós podemos dividir as crianças por idade, faixa etária e por cores para identificar cada grupo. Esses grupos, eles vão estar passeando entre as tendas. Como é no deserto, vamos ter tendas. Então, essas tendas, elas vão estar dispostas para que as crianças apareçam lá, compartilhem de todo o programa, de todo o projeto de cada tenda com um monitor. E olha, nós estamos falando do apoio, monte a sua equipe de apoio com os adolescentes, né? Você pode usar tanto os adolescentes quanto os jovens. A Escola Cristã de Férias geralmente acontece no mês de julho, onde também nós temos os Calebs. Vocês podem também envolver os Calebs no seu projeto. Conte com eles e tenho certeza que a sua Escola Cristã de Férias vai ser uma bênção. E como então vai funcionar esse projeto, Lúcia? Neisa, nesse projeto nós vamos ter 5 tendas e a primeira tenda é a tenda principal, é a tenda bíblica, onde vai acontecer a história bíblica e também a encenação de abertura. E nessa encenação de abertura nós vamos ter uma grande aventura. Nós temos 2 irmãos, o Theo e a Nina, que vão estar fazendo uma aventura pelo deserto. Eles vão estar no deserto de Tina, em Israel. E ali eles vão ter um guia que vai estar conduzindo toda a sua viagem. E vai ser uma grande aventura. E agora, neste momento, nós vamos ver um pouquinho dessa encenação. Olá, criançada! Aqui começa a nossa Escola Cristã de Férias, com o tema Aventura no Deserto, Missão Santuário. Venha conosco participar dessa Escola Cristã de Férias. Você é o nosso convidado. Uau! Olha aqui, Nina, que carro legal! Olha só, carro bonito, cheio de muitas funções. Você viu que legal? Ai, Theo, você não pode ver um carro que você fala isso. Todos os carros você quer. Ah, mas esse é especial porque ele deve ser bacana para andar no deserto, pegar o vento na cara e ó, a gente ó,
Tá todo Você nem tem carteira de motorista, você já tá querendo dirigir. Mas não é sobre isso, é sobre a potência do carro, o motor, eu gosto dessas coisas também, é legal. Pessoal, deixa eu me apresentar. Eu vou ser o guia de vocês aí nessa aventura no deserto, entendeu? E eu quero dizer o meu nome. O meu nome é... Desculpa, só antes, me responde a pergunta, qual é a potência do motor desse carro aqui? Pra Nina saber também? Não, Theo, não. A gente tá aqui nesse deserto muito lindo, o deserto de Tina, com muitas aventuras, e você quer saber a potência do carro? Sim, pra saber se ele aguenta a viagem, entendeu? Esse carro tem um motor com 717 cavalos. Ele é potente, por quê? Viu? Nós vamos andar no deserto, então tem que ser um motor potente. Pronto, respondida a sua grande pergunta. Agora vamos embora para nossa viagem, para a nossa Vamos aventura? lá, então. Vamos lá, vamos seguir, vamos para a nossa viagem. Vamos! Papá! Ih, olha lá, tô vendo a tenda, Nina, olha lá. Aonde? Aonde? Fica em pé pra você ver, tá bem ali, ó. Olha, é mesmo! Viu que legal? Tá bem aqui, ó. Que show! É verdade, nós chegamos ao final então da nossa aventura no deserto. E você, criançada, esteve com a gente nessa escola cristã de férias. E isso foi muito bom estar junto com vocês, com cada uma de vocês. E olha, eu também agradeço porque vocês me acompanharam. E eu quero me apresentar para vocês. O meu nome é Jesus. Sim. olha aí. Eu sou Jesus e eu quero convidar cada uma de você, criança, para que esteja ao meu lado, para que você caminhe comigo. E lembre-se, se você estiver preparada, eu vou voltar e levar você lá para o céu. E sabe o que eu vou dar para você? Uma coroa com estrelas. E você vai poder cantar junto com os anjos também e celebrar junto comigo lá no céu. Então, se prepare. E nessa mesma tenda, a tenda bíblica, que é a tenda principal, nós temos as histórias onde as crianças vão aprender sobre o amor de Deus. E agora vocês vão poder ver um pouquinho das histórias que irão acontecer durante toda a semana da Escola Cristã de Férias. Sejam bem-vindos à Tenda das Histórias Bíblicas. Nós trouxemos aqui algumas sugestões que vamos apresentar para você e uma das sugestões que eu estou usando aqui é a camiseta. Uma sugestão para você estar junto com as crianças ali administrando, para você estar ali na coordenação e junto com os professores também. Mas aqui é uma sugestão que você pode ficar à vontade. Outra sugestão, se você quiser, é usar as roupas dos tempos bíblicos. Lembrando que as crianças, elas também podem estar usando a camiseta. E elas ficam mais à vontade também, com a facilidade de identificar por cores, para identificar por equipe também. Então vamos lá com as nossas sugestões para as histórias bíblicas? A primeira história é a criação. E para essa história a gente trouxe aqui alguns elementos para você estar trazendo as ilustrações lúdicas lá para as crianças e colocando elas também para participarem dessas histórias. A gente está trazendo algumas sugestões então, a começar pela roupa. Umas roupas brancas, lembrando que a criação ali, Adão e Eva, a princípio, lembrando a roupa branca, da pureza do casal. Então, a sugestão é que tenha duas roupas, você pode estar vestindo as crianças para interpretar Adão e Eva e trazendo então essas roupas para que eles possam fazer parte da história. Outra sugestão, vocês estão vendo aqui já uma árvore, nós fizemos aqui com uma árvore artificial, mas você pode também colher um galho de árvore, colocar num vaso e montar um cenário ali com grama, colocar ali flores, se você tiver, e colocar as maçãs. Qual a ideia aqui? É que quando eles estiverem interpretando a história, eles vão estar ali caminhando pelo jardim e vai acontecer um momento em que Adão e Eva, Eva, infelizmente, se aproxima da árvore e tem um encontro com a serpente. Então, nós preparamos também aqui uma serpente, um material bem fácil, você pode fazer contra o material também. O que nós fizemos aqui, se você observar, ele é um material bem conhecido, né? Uma luva de tirar as forminhas do forno. Ela é de silicone. Então,
Colocamos aqui um olho, aqui a gente fez um pequeno tecido aqui para cobrir o braço. E a proposta é que você coloque alguma coisa atrás da árvore e possa colocar a serpente ali dialogando com Eva quando eles estiverem encenando. Para isso, uma outra pessoa vai estar atrás da árvore, escondida, e oferecendo a fruta para Eva. Eles interagem bastante com essa ideia e depois que Eva aceita o fruto, que eles caem em pecado, então agora eles vão se esconder e quando Jesus chamá-los lá no jardim, aí então eles podem estar usando aqui uma roupa de folhas. Essa roupa que é feita em tecido aqui para a menina e também a roupa para o menino. Todos são confeccionados em tecido, com alguns formatos de folhas, mas você pode colocar de repente até TNT mesmo, ou até mesmo fazer alguma corrente com folhas naturais e colocar na cintura dela ou nele também, e representar essa história dessa forma. Depois então que eles pecaram, tiveram que sair do Jardim do Éden, Deus revelou a eles a promessa, né? A promessa de que um Salvador viria para resgatá-lo. E da forma que eles conheceram essa promessa, não foi a mais agradável, foi através do sacrifício que eles precisaram fazer do cordeirinho. Para isso, nós preparamos também um altar, lembrando o primeiro sacrifício que eles tiveram que fazer. Para isso, trouxemos aqui uma ovelhinha, e essa ovelhinha deve ser colocada também ali no altar do sacrifício. Aqui então representando o sacrifício que Jesus futuramente faria por cada um de nós. Essa história pode ser contada de outras formas também, você pode ficar à vontade, mas esse daqui são algumas sugestões. E uma sugestão que o caderno do diretor traz, você pode também trazer para as crianças umas massinhas de modelar, explicando como foi feito o homem. Então, você vai formar ali com eles o boneco Adão, explicando, né, como que foi feito. E pode dar uma massinha para cada criança também fazer ali o boneco Adão. É lógico que o meu boneco Adão aqui não vai sair com perfeição, porque não tem esse dom de fazer. Mas você pode ir alinhando ali com eles e fazendo com eles do jeito que eles sabem fazer. Se você quiser já levar uma massinha pronta, e eu não vou fazer aqui o boneco porque não vai sair bonitinho não, se eu não trouxe preparado. Mas você pode fazer ali com eles e deixar eles usarem a criatividade deles. Podem dar a massinha também para eles fazerem outras coisas da natureza, uma árvore, um bichinho, tudo que se relaciona à criação. Então, essas sugestões aqui, como eu já falei, vocês podem estar usando dessa forma ou experimentar outras formas também de ilustrar. Se não for colocar as crianças para dramatizar, colocar também elementos que possam ser lúdicos para que eles possam ver, para que eles possam participar. Essa é a nossa primeira ideia. A história número 2 é a história de Naamã. Ela vem trazendo também alguns elementos aqui para dramatização na Escola Cristã de Férias e uma parte ali, que é a parte da menina cativa, quando ela traz a sugestão do profeta poder curar a Naamã com a lepra. E a gente trouxe aqui algumas coisinhas para ajudar na história. Primeiro, uma roupa que pode ser usada pelo capitão Naamã, que é uma roupinha bem simples de fazer. Com esse aqui a gente fez de uma napa, mas pode ser feito também de tecido. Ele é bem simples, de forma que você faz na cintura da criança e faz esses cortes aqui, de uma forma bem prática também. Para Naamã, quando ele está com lepra, e uma forma fácil de tirar também, é um protetor solar. A gente pode colocar na pele da criança para que ela, no momento do mergulho, ela consiga tirar com facilidade.
tem também o lago, a gente fez aqui de TNT. Se você quiser fazer ele mais elaborado, você pode fazer ele também com água e levar. Se você tiver disponibilidade de tempo e de materiais também, você pode fazer ele com o lago, com a lona, colocar água, para que o momento que Naamã vai mergulhar, ele possa fazer esse mergulho de verdade na água. E aqui a gente trouxe uma sugestão bem simples também, que é um lago feito aqui com TNT. Dá para fazer ele mais elaborado, colocar mais plantas também, mais elementos aqui da natureza. E a gente vai usar aqui para a água, a gente está usando um TNT também para o momento do mergulho. Eu vou convidar aqui meus amigos que não são crianças, mas que vão nos ajudar aqui para mostrar um pouquinho como vai ser usado esse material. Temos aqui o Eduardo, ele já está aqui com o protetor solar no rosto, já para facilitar aqui. O TNT vai representar a água aqui e o Eduardo, que é o Naamã, está representando aqui, ele vai dar os mergulhos, que são 7 mergulhos. Então, mergulhou 1, nada, 2, nada, 3, ainda não, 4, 5, 6, e a 7ª vez, vamos, 7! Agora sim, ele está dando um tempinho ali, limpando, enquanto isso você pode estar perguntando para as crianças, será que ele vai ficar curado? Aí ele levanta curado, festejando, comemorando. E assim a história de Naamã pode ser representada com esses elementos aqui, bem simples, bem básico também, mas como você é bem criativo, eu sei, você pode elaborar de uma outra forma e apresentar com mais elementos também para essa história. Então essa foi a nossa segunda história e a gente tem mais dica aí, aguardem. Nossa próxima história é a história da viúva de Sarepta e o profeta Elias. Aqui nós trouxemos alguns elementos para ilustrar essa história. Lembrando que quando Elias foi procurar essa viúva pedindo um pão, ela só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mesmo assim, ela não se recusou em fazer um primeiro pão para Elias. Então aqui nós trouxemos alguma sugestão para você. Fica bem interessante você levar a farinha para as crianças também participarem. Aqui a gente tem um pouquinho só apenas de farinha e um pouquinho de azeite. Esse azeite aqui, você pode derramar também ali e fazer com que as crianças também participem e prepare um pãozinho ali. Depois você pode fazer a massa e depois de pronta a massa, cada um pode modelar o seu pãozinho. Se você tiver um forno na igreja que você possa usar, deixa alguém assando o pãozinho, depois você traz e entrega para eles. Enquanto isso, na história, depois que ela prepara o pão, você já deve ter um pão pronto lá para entregar para o profeta. Aqui está um pão e entrega para o profeta. O ideal é que seja um pão menor para que ele possa comer todo o pão ali diante das crianças. Depois disso, então, você já pode ter os pãezinhos preparados também para as crianças comerem. Depois que o profeta comer, que você já encerrar a história. O profeta deve estar usando uma roupa especial também, né? Trouxe aqui uma sugestão para vocês. Aqui é uma roupa do profeta. A roupa também para viúva de Sarepta, lembrando que ela tinha um filho. E você pode estar trazendo a roupinha também para a criança. Isso aqui como sugestão para ela. E ela, o que ela estava fazendo quando o profeta a encontrou? Ela estava pegando gravetos que era para fazer o seu último pãozinho. Então, você pode pegar alguns galhos secos também, quando a criança estiver ali dramatizando, colocar, já fazer ali um cenário com os gravetos, com um ambiente de cozinha, de sala ou de casa, para que ela possa também, com esses gravetinhos, quando o profeta chegar a ela já vai estar ali
pronta para recebê-lo. Essas são algumas ideias e depois que encerrar essa história, falar um pouquinho sobre o milagre que através do profeta Deus realizou ali, multiplicando o azeite e multiplicando também a farinha da viúva e da maneira como Deus cuida dos seus filhos. Nossa próxima história é a história do cego Bartimeu. Ela vem trazendo também um pouquinho das histórias de Jesus, enfatizando também o amor e os milagres de Jesus. E essa história a gente trouxe aqui, é lógico, não é uma criança, mas é o nosso amigo Eduardo que vai representar aqui o que vocês podem fazer lá com as crianças. Então, a gente trouxe aqui uma venda para os olhos e também uma roupa para Bartimeu. Ele tinha uma única capa, que era o bem mais precioso que ele tinha no momento, né? Então, quando ele ouviu que Jesus estava chegando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus se aproximou e viu aquele rapaz chamando por ele. E ele, então, tocou os seus olhos e o curou. Assim, Jesus e aquele ceguinho que não era mais cego, agora festejaram e eles ficaram muito felizes. Então, essa representação aqui lá com as crianças é bem simples também e bem fácil de fazer. E a gente agradece os nossos amigos que colaboraram conosco. Nossa próxima história vai falando sobre a promessa que Deus fez a Abraão do nascimento de seu filho, Isaque. Durante a vida de Isaque, Abraão esteve ali junto com ele, mas teve um dia que Deus pediu alguma coisa diferente para Abraão, que era sacrificar seu filho. Abraão, como prova de fé, aceitou fazer esse sacrifício. Então, eles se dirigiram para um lugar onde Deus mostrou a eles e levou as lenhas para o sacrifício. No caminho, Isaque perguntou para ele: cadê o cordeiro? Então, nós trouxemos aqui alguma ideia. Fizemos esse altar aqui, ele é uma caixa de papelão envolto com TNT e trouxemos também as lenhas. São as mesmas lenhas da história da viúva de Sarepta, que a gente pode estar guardando e reaproveitando nas outras histórias. E a ovelhinha, que você vai deixar ela presa em algum lugar para quando Deus falar que ele não precisa fazer aquele sacrifício do filho dele. Um detalhe dessa história que é muito importante: nunca leve uma faca para representar essa história. Só represente a história contando a história e o amor de Deus por Abraão e o amor de Abraão por Deus também em oferecer o seu filho, mas enfatizar, na verdade, o sacrifício que Jesus ia fazer por cada um de nós. Então, essa história, a gente tem que ter esses cuidados para não levar algum item que gera uma ideia de violência, mas a gente deve enfatizar aqui o amor de Deus. Chegamos finalmente à última história bíblica da nossa Escola Cristã de Férias. E ela vem trazendo a maior das promessas que Jesus fez para nós, que é a sua volta. Primeiro vem trazendo também a promessa do nascimento do nosso Salvador. Então aqui você vai poder preparar lá com as crianças um cenário para ela dramatizar ali o nascimento de Jesus e também a sua morte. Nós trouxemos aqui uma ideia para vocês, que é a ideia de trazer uma cruz. Você pode preparar uma cruz menor, do tamanho de uma criança, de um juvenil ou das crianças dos primários, para que ele possa representar Jesus e possa também fazer aquela parte ali do sacrifício. Nós preparamos também um sepulcro. Esse sepulcro aqui, ele foi feito com papel craft. E aqui a gente usou alguma estrutura que desse para fazer essa moldura aqui. Nós fizemos aqui, na verdade, com uma mesa, e aqui tem alguns papelões e cobrimos. Você pode usar outras formas também. Então aqui nós fizemos a tampa do sepulcro e quando ele for levado à cruz e morrer aí, a ideia é que os meninos tragam eles vestidos de soldado e o colocam aqui. Pode colocar os discípulos também acompanhando e assim que eles colocarem no sepulcro, pedir para que os soldados fechem aqui, os soldados bem fortes, fechem aqui a tumba
e aguardar. Então, dessa forma, o anjo, uma das crianças vestidas de anjo também vem no terceiro dia e move a pedra para que Jesus possa ressurgir. Depois da ressurreição, vem a promessa gloriosa, que é a promessa da sua vinda. Se você tiver coroas para entregar para cada criança, será ótimo, porque Jesus ali vestido de branco já, depois que ressuscitou, colocar uma roupa diferente no Jesus e colocar também coroas para que ele possa entregar para cada criança e fazer o fechamento da sua escola cristã de férias, lembrando da promessa da vinda de Jesus, enfatizando que tudo começou com uma promessa lá no Éden, que foi a promessa do sacrifício e fechando com a promessa da sua volta e nós estaremos com ele recebendo a coroa. Essa é a nossa última lição da nossa Escola Cristã de Férias, mas que precisa ficar bem gravada na mente das nossas crianças. Muito bem, agora a próxima tenda é a tenda do santuário, onde todos os móveis do santuário serão mostrados pelo sumo sacerdote, qual era a função de cada móvel, realmente incrível o plano de salvação, Deus mostrando para o povo de Israel, e vocês vão aprender sobre isso. No livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8, Deus deu uma ordem para Moisés, e me fará um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. E Moisés cumpriu essa ordem, construindo assim um santuário dividido em três compartimentos. O pátio, lugar santo e lugar santíssimo. No pátio nós temos aqui dois móveis, o altar do sacrifício e a pia. No altar do sacrifício eram feitos os sacrifícios de todos os animais. Cada indivíduo, cada pessoa trazia um cordeiro e sobre esse cordeiro colocava a mão e confessava todos os seus pecados. Após ter feito esse processo, colocava o cordeiro no altar e ele mesmo imolava ou sacrificava o cordeiro. Esse cordeiro representava Cristo como o nosso verdadeiro cordeiro que um dia viria morrer em nosso lugar. Parte do sangue desse cordeiro era levado lá para dentro e aspergido nas cortinas do santuário. O segundo móvel aqui no pátio é a pia feita toda em bronze. Nessa pia continha água. A água representava Cristo como a água da vida e também a água servia para a purificação. O sacerdote, para ter acesso ao lugar santo, ele precisava se purificar. Lavava as mãos, lavava os pés, para depois ter acesso ao lugar santo. Bom, no segundo compartimento nós temos aqui 3 móveis, que seriam a mesa dos pães, o castiçal e também o altar do incenso. Na mesa dos pães, aqui nós temos 12 pães que representam as 12 tribos, que também representam Cristo como o pão da vida. No castiçal, formado por 7 lâmpadas, representam a presença do Espírito Santo e Cristo como a luz do mundo. O altar do incenso representa as nossas orações, as orações do povo, que subiam com cheiro suave até o Senhor. No terceiro compartimento, nós teríamos ali a Arca da Aliança, que vou apresentar para vocês agora. Agora estamos no terceiro compartimento do santuário, esse lugar santíssimo, e somente o sumo sacerdote tinha acesso a este lugar, e uma vez ao ano, para a purificação do santuário. Nesse lugar havia a Arca da Aliança, que ela foi feita toda em madeira e coberta em ouro. Em cima da arca havia essa tampa, que era chamada de propiciatório. No propiciatório, havia dois querubins que cuidavam ou protegiam a Arca da Aliança. Dentro da arca, haviam 3 objetos. As tábuas dos 10 mandamentos, que representavam o caráter e o amor de Deus. Uma porção do maná, que representava a providência de Deus, os cuidados que Deus tinha com o seu povo. E também a vara de Arão, que floresceu, que ela representava Deus como o guia de uma nação que tanto ele amou. Que coisa linda, não é mesmo? A história do santuário. Deus é um Deus maravilhoso. Ele sempre quer estar perto de nós. E lá nos tempos da Bíblia, ele pediu para construir esse lindo santuário.
E ele estava presente ali e está presente aqui conosco também, não é, Neisa? Sim. E olha só, a nossa próxima tenda é a Tenda das Artes. Ali na Tenda das Artes, as crianças vão poder colocar a mão na massa. Elas vão aprender de forma prática tudo o que aconteceu no santuário, tudo que Jesus fez por nós e fez por ela também. Olá, estamos na Tenda das Artes e aqui hoje nós vamos aprender algumas atividades que nós podemos fazer nessa tenda. Uma atividade é pegar o papel craft, amassar, fazer bolinhas, né, várias bolinhas, e nós depois juntarmos pegarmos a cola quente, juntarmos as bolinhas e fazermos um altar, como esse aqui. Ou pode ser mais bonito também. Outra atividade é a máscara de ovelha. A máscara de ovelha, ela você pode recortar, tem o molde, as crianças podem pegar a tesoura, sem ponta, né, de preferência, recortar e depois colar o algodão aqui na cabeça da ovelha. E depois a gente pode pegar um elástico também, colocar, ou barbante mesmo, para nós colocarmos aqui e a criança participar junto com todos os outros. Nós agora vamos fazer uma outra atividade e no Salmos 86, verso 1 diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Nesse dia a gente pode fazer essa atividade aqui do telefone sem fio. Então, as crianças podem, né, com cuidado, furar os copinhos, colocar o barbante, esse barbante aqui, né, e elas podem brincar. Essa linha, esse barbante, ele pode ser bem maior, né, para dar para as crianças brincarem de uma maneira especial. Nesse dia ainda, nós podemos fazer uma outra atividade, que é entregar papel colorido. Tá? A gente pode pegar alguns papéis coloridos, umas canetinhas coloridas também, e nós podemos entregar para as crianças, para elas fazerem algum pedido especial de oração. Aquelas que não sabem escrever, elas podem fazer um desenho sobre o pedido especial dela e ela pode colocar esse pedido num prendedor de roupa. A gente cola um imã aqui, também pode pintar esse prendedor, pode colocar outros adereços como florzinhas, né, para ficar bonitinho. E aí a gente pode colocar o pedido aqui e ela leva para casa para colocar na geladeira da casa dela. Na atividade do último dia da Escola Cristã de Férias, nós vamos fazer uma coroa. Essa daqui já está pronta. Damos o molde para a criança, ela recorta. Os menores, a professora ou a auxiliadora tem que fazer o recorte, né, para elas não se machucarem, que a gente tem que ter cuidado para não machucar as crianças. E elas podem também estar enfeitando as coroas com florzinhas. Tem outros materiais, tem pedras também, que a gente pode conseguir para poder elas enfeitarem a coroa delas. Porque no final do programa elas fazem uma apresentação com essa coroa. Essas foram as atividades da Tenda das Artes da Escola Cristã de Férias. E se vocês quiserem mais dicas, vocês podem encontrar aqui no manual. Tchau, tchau! Viram só? Os seus talentos foram colocados em prática. E como é fácil aprender as coisas quando a gente faz, quando a gente toca, não é? Então, agora, falar em tocar, nós vamos aprender algumas coisas gostosas, porque é a tenda da culinária. A tenda da culinária onde vocês vão poder provar, degustar algumas coisas gostosas. Tem uma pessoa lá muito especial fazendo algumas receitas, ó, daqui. Olá, querido professor da Escola Cristã de Férias, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa tenda da culinária. Aqui nós estaremos abordando alguns temas relacionados à alimentação saudável e, é claro, o momento onde nossas crianças estarão se divertindo preparando algumas refeições juntamente com você.
É importante também, nesse momento, ser elaborado os 8 remédios naturais, como ar puro, repouso, alimentação saudável e muitos outros. E a nossa primeira receita será um gelado de abacaxi, uma receita bem prática, bem fácil de fazer e deliciosa. E o que você vai precisar é basicamente abacaxi, tá? Nós estaremos usando abacaxi picado, uma parte para bater no liquidificador e a outra parte a gente vai deixar reservado para utilizar, e a hortelã para dar todo aquele frescor e aquela refrescância para a nossa receita. Vamos lá? Vamos começar? Então, começando aqui, a gente vai começar com os pedaços de abacaxi maiores que a gente tem aqui. E o importante é que o seu abacaxi seja bem maduro, já que a receita não vai açúcar. E é claro que as nossas crianças vão gostar de que o abacaxi esteja bem docinho, e você também, com certeza. E aqui a gente vai começar colocando o abacaxi dentro do liquidificador. Ele vai trazer todo o caldo que a gente precisa para a nossa receita, todo o suco, né? E não vai água, apenas o abacaxi picado mesmo. Feito isso, aqui a gente vai reservar um pouquinho das folhinhas do hortelã para decoração e a gente vai colocar um bom punhado de hortelã. E agora é só bater. Prontinho. Tudo bem batido e agora a gente vai transferir para o outro bowl com os pedaços de abacaxi e vai misturando aqui aos poucos. O cheiro tá incrível. Quanto mais hortelã vocês colocarem, mais verdinho vai ficar, né? Dando aquele contraste do amarelinho com o abacaxi e mais refrescante também. Importante mencionar que para tirar aquele miolinho do meio do abacaxi, para que não dê aquela pinicação na boca das crianças, né? E alguns adultos também que não gostam muito. E para finalizar, a gente vai decorar com algumas folhinhas de hortelã. Aqui assim para servir. Você pode utilizar um copo do tamanho que você estiver aí, que a gente pegou um bem generoso para servir o nosso gelado de abacaxi. E falando em gelado, é importante que você também coloque ali uns 5 a 10 minutinhos no freezer para que fique bem geladinho. Já que a nossa região é bem quente, essa receita cai super bem. E aqui a gente faz mais uma decoração. Põe uma colherzinha e tcharam! Tá pronto o seu gelado de abacaxi. E agora você vai aprender mais uma receita. Vem comigo! Será um picolé bem refrescante para você e suas crianças desfrutar desse momento delicioso e saudável. E para nossa receita, o que a gente vai precisar aqui? Ó, bem básico. Água de coco. Frutas da sua preferência, aqui a gente está usando morango picadinho, uva que a gente cortou ao meio, tanto a verde quanto a roxa, sem semente. E para os utensílios, você vai poder usar os copinhos que você achar mais adequado aí. Se as suas crianças forem pequenininhas, aí você pode usar esse copinho miniatura aqui de café. Aí a gente tem esse copinho de isopor também, que é um tamanho mais médio, né, mediano. E o copinho de água, né, que é esse de 180 ml. E como é que a gente vai preparar? Ó, bem fácil. Vamos começar aqui, colocando as frutas no copo. E as frutas vai dar essa sustentabilidade aqui para o palitinho ficar em pé. É importante você colocar uma boa e generosa quantidade de frutas. E a água de coco, que você vai colocando por cima aos poucos. Feito isso, é só levar por freezer, aí mais ou menos uns de 3 a 4 horas, tá bom? O importante é que você prepare o dia antes, né, para já ter alguns congeladinhos para eles poderem degustar ali no momento do lanche. E fica bem assim. Ó, aqui nós temos alguns modelos, bem prático, bem saudável e, claro, bem saboroso também.
E aí, gostaram? Espero que sim! Lembrando que essa e outras receitas você encontra no nosso guia, no manual, onde você poderá ver muitas outras receitas como essas, bem práticas para você preparar aí na sua escola cristã de férias. Um beijo e até a próxima! Gostaram das comidinhas gostosas que nós vamos fazer na nossa escola cristã de férias? Então, agora nós vamos para a nossa quinta tenda, que é a tenda dos jogos. É uma tenda muito divertida, onde as crianças vão poder brincar e vão poder fazer algumas dinâmicas diferentes e vão poder também se socializar e, através das brincadeiras, aprender um pouco mais sobre o amor de Jesus. Muito bem, professores. Então, depois de passar por todas as tendas, agora você vai passar pela tenda dos jogos. Eu vou dizendo qual é o dia e quais brincadeiras sugestivas para você fazer. Claro que você pode usar outras brincadeiras que você acha que vai dar certo, mas o que está no manual nós vamos apresentar para vocês nesse momento. No primeiro dia, você vai ter Perde o lugar. A brincadeira é muito fácil. As crianças vão passar em volta da cadeira e vai estar tocando uma musiquinha. Quando parar a musiquinha, aquele que não conseguiu sentar, ele sai da brincadeira e continue a brincadeira até ficar o último. Para o segundo dia, nós temos a brincadeira do vivo ou morto. Você chama as crianças, faz em fileira e o professor vai dizendo: morto, vivo, vivo, morto. E aquele que errar, esse sairá da brincadeira. Para o terceiro dia, a sugestão que está no manual é pular a corda. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Vai vir 3 crianças ou até mais, você pode colocar em fila, vai pulando e você pode ter várias sugestões. Eles podem pular 1 por 1, pode pular 2 e pode ter erra, sai. E essa brincadeira eles vão amar, tenho certeza. Para o quarto dia, nós temos cabra cega, aquela brincadeira onde o aluno vem, a criança, né, vem tampado o olho e vai procurar os coleguinhas. Aquele que encontrar, que ele conseguir tocar, esse sai da brincadeira. Isso mesmo, muito obrigada. E para o quinto dia, nós temos aquela brincadeira que também é conhecida. Telefone sem fio. É muito fácil de fazer. Vocês aprenderam a fazer na brincadeira da Oficina das Artes. E a criança fala de um lado e o outro escuta. E olha, essa brincadeira é muito legal e dá super certo, viu? Muito obrigada. Para o sexto dia, nós temos aquela brincadeira que também eles gostam muito. Venha cá, meus amigos, vamos brincar de estátua. Você vai soltar uma musiquinha e eles vão ficar andando na sala, fazendo gesto. Quando a musiquinha parar, eles têm que ficar a estátua do jeito que eles estão. Aí você solta de novo a musiquinha e eles vão andando, caminhando, conversando. Parou a música, eles param a estátua. Essas brincadeiras são muito legais, tenho certeza que as crianças vão gostar. Nós estamos com o manual do professor que traz aqui algumas sugestões de programas para você. O programa tanto da abertura quanto do encerramento e o formato desse programa. Lúcia, como pode ser o formato desse programa? Reduzido, tradicional, como é que eles vão fazer? Então, Neisa, tem 2 formas de acontecer esse projeto lá na sua igreja. A primeira forma é a forma normal, que acontece durante toda uma semana, no período da manhã ou no período da tarde. Você pode escolher fazer das 8 da manhã às 11 horas da manhã ou das 2 às 5 horas da tarde. Um período de 3 horas de acontecimento da sua escola cristã de férias. Ou também pode acontecer aos finais de semana ou durante uma semana de oração. Você pode fazer ali no período de 1h30, um modelo mais reduzido, que vai acontecer no momento da semana de oração lá na sua igreja. Só não pode deixar de fazer, não é, Lúcia? Com certeza. Mês de julho é um mês muito importante, as crianças estarão de férias e vamos aproveitar, né? E esse é o tema que vai falar sobre a nossa identidade. A identidade da doutrina mais valiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a doutrina do santuário. Verdade. É a doutrina distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós vamos estar ensinando isso para as nossas crianças. É muito especial, né? Lúcia, nós temos aqui 2 programas. Nós vamos, então,
ler aqui para você não perder nenhum detalhe, porque nós temos o programa sugestivo de abertura e o programa sugestivo do encerramento dessa semana, que precisa ser muito especial. Muito bem, Neisa. Vamos aqui para o programa de abertura. Uma sugestão para você. Depois você vai poder olhar no seu manual aí com você na sua igreja. O programa sugestivo, você pode fazer então as boas-vindas, fazer louvor, um louvor bem animado com as crianças, com a igreja também. Você pode fazer aí, usar um adolescente para fazer um momento de oração. Após a oração, nós teremos a entrada das bandeiras. Isso, e quais bandeiras a gente vai usar? Isso, quais bandeiras? Vão ser a bandeira do nosso país e a bandeira da Escola Cristã de Férias, porque elas marcam esse momento e tem músicas especiais para elas também, né? Muito bem. Nós também cantamos, em reverência ao nosso país, a música do Hino Nacional Brasileiro. Após, nós cantamos a música da Escola Cristã de Férias. E nós não podemos esquecer do principal. Qual que é o principal, Neisa? A Bíblia. Tudo está fundamentado na Bíblia. É a base da nossa Escola Cristã de Férias. Então, nós vamos ter uma entrada especial com a Bíblia, né? Isso mesmo. A palavra de Deus, ela tem que estar sempre presente em todos os momentos, porque é ela quem nos dirige, quem nos guia, que mostra o caminho até a salvação. E após a entrada da Bíblia, então, nós fazemos uma oração e declaramos, então, aberta a nossa Escola Cristã de Férias. E logo após vem a encenação com os dois irmãos, que nós já tínhamos conversado, né? E uma abertura bem sensacional com eles, pelo deserto. E vocês vão amar, porque eles vão entrar, vão ser os exploradores do deserto durante esses 5 dias, essas 5 aulas, né? 5 tendas. E logo após, nós vamos então pedir ao professor que conte a história como foi sugerido no mesmo espaço da abertura. Após a história bíblica, nós vamos dividir então as crianças por faixa etária e dividi-las por grupos de cores. Então, cada grupo vai para uma tenda. O grupo amarelo pode ir para a tenda do santuário. O grupo vermelho pode ir para a tenda das artes. O grupo verde pode ir para a tenda da culinária. E o grupo azul pode ir para a tenda dos jogos. Assim, nós teremos um carrossel. Quando todas as crianças participarem de todas as atividades, então elas voltam para a igreja, para o local da tenda bíblica, onde nós faremos então o encerramento daquele dia. Isso mesmo. Se você quiser fazer um sorteio, também com alguns brinquedos, brindes, assim, que as crianças, coisas que elas gostam, né? Também você pode fazer um sorteio nesse momento final, para que elas voltem no outro dia. Eu acho que fica também bem interessante, né? Quem não gosta de ganhar presente? Todos nós, né? Então, coloque aí um sorteio especial para as suas crianças também. E nós temos também a música oficial da nossa Escola Cristã de Férias, que é a música Missão Santuário. Neisa, vamos ouvir? Vamos ouvir? Assistir, então, né? Nós vamos aprender agora com coreografia e tudo. Então, assista aí e aprenda a fazer a coreografia para que você possa fazer com as suas crianças. No caminho do deserto, muitos
Eu vou de leste a oeste, de norte a sul, conhecendo o santuário, vou seguindo a Jesus. Ele é o meu guia e não deixa eu me perder, pois ele sabe de tudo e vou com ele aprender. Missão Santuário me leva bem fundo nesse amor que já planejou o céu pra mim antes mesmo de eu nascer. Hey! Eu vou de leste a oeste, de norte a sul, conhecendo o santuário, vou seguindo a Jesus. Ele é o meu guia e não deixa eu me perder, pois ele sabe de tudo e vou com ele aprender. Eu vou de leste a oeste, de norte a sul, conhecendo o santuário, vou seguindo a Jesus. Ele é o meu guia e não deixa eu me perder, pois ele sabe de tudo e vou com ele aprender. Ele é o meu guia e não deixa eu me perder, pois ele sabe de tudo e vou com ele aprender. Vamos então às dicas de encerramento. Como vamos encerrar esse programa? É claro que você pode fazer de acordo com a realidade do seu distrito, de acordo com a realidade da quantidade de alunos que você tem, tá? Mas olha que legal, esse programa você convida os pais, convide para que eles estejam juntos para verem tudo o que aconteceu durante a semana. As crianças entrarão com os móveis do santuário, relembrando o que elas aprenderam durante a semana. Podem cantar uma música muito especial, que pode ser a música oficial Missão Santuário, para confirmar tudo o que elas aprenderam. Entra então a abertura, na verdade um encerramento com Theo e Nina novamente, onde eles agora encontram um guia especial e agora eles descobrem quem é esse guia, né? O professor da tenda bíblica também faz a sua parte. Quando terminar a parte do professor, começam então as entregas dos certificados. Depois das entregas dos certificados, a música final é a oração. Só que agora, as bandeiras que estiveram lá durante toda a semana, alguém vai retirá-las, certo? Então as crianças vão retirar as bandeiras, vão fazer a saída das bandeiras e depois as crianças saem. Encerrando o programa da semana. E aí, Lúcia, o que mais você gostou? Neisa, tá difícil, porque eu gostei de tudo, mas a tenda do santuário eu achei linda e maravilhosa. E o tema é fantástico, né? A gente poder saber que Deus é um Deus que nos ama e que sempre quer estar ao nosso lado, né? E que de maneira tão didática ele ensinou para o povo no deserto e vem até nós, não é? E nós hoje temos acesso a tudo isso, né? E saber que tudo no santuário representa Jesus. Tudo que Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida. O plano da redenção está muito claro. Então agora é com vocês. Com certeza. Vocês gostaram? Espero que esse treinamento possa servir de apoio para você. Para que você aí crie na sua igreja um momento especial, onde as suas crianças, elas vão aprender sobre esse Deus que nos ama e que sempre, em todos os tempos da história, Ele cuida de cada um de nós. Que Deus possa abençoar você, professor, possa te usar, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para conduzir as nossas crianças para o lar celestial, que é para onde nós estamos indo nesta grande aventura. Aqui nós estamos apenas de passagem. A nossa história não termina aqui, né, Neisa? De jeito nenhum. A nossa história termina onde, Neisa? No céu. Nós somos peregrinos, Jesus está voltando para nos buscar e saber que Ele tem tanto amor por nós e quer cada um esperando por Ele, isso é maravilhoso, especial e impressionante. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço.